Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que está vivendo aí um momento conturbado, né? Dentro e fora de campo, né? Dentro de campo a equipe ganhou apenas um jogo dos últimos 10 disputados. E fora de campo aí, notícias em relação a atraso de pagamento, etc e tal. Uma coisa que a gente não esperava ver por agora, né? Mas que está acontecendo e, infelizmente, acaba sendo notícia mais uma vez. A gente vai falar sobre muita coisa aqui. A gente vai falar sobre o Vasco entrando na FIFA para não perder de graça um zagueiro do seu elenco, né? A gente falou ontem sobre o Eric Pimentel, que o contrato está terminando e ele está ali saindo de graça, né? O Vasco vai acionar a FIFA para não perder o jogador de graça. O Vasco está se sentindo lesado nessa situação. Vamos colocar aqui o presidente da comissão de arbitragem da CBF analisando os lances de pênalti ali a favor do Vasco que não foram marcados. E acredite, meu amigo, pode acreditar, segundo o presidente da comissão de arbitragem da CBF, não foi nada. O juiz acertou nas marcações. Enfim, é complicado, né? É complicado. E também vamos falar aqui sobre o interesse do Genoa, clube da 777, no Lucas Piton. Isso está dando um bafafá danado também. Enfim, muita coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e a gente começa falando sobre o assunto que tomou conta hoje, né, das redes sociais. Todo o noticiário vascaíno foi ali em cima das informações dadas pelo companheiro Lucas Pedrosa, né, em relação ao atraso de pagamentos do Vasco em relação a direito de imagem de alguns jogadores e também da parcela, né, de alguns jogadores que o Vasco adquiriu e que estão em atraso. O Vasco já respondeu, né, sobre essa situação. Inclusive, no vídeo anterior, eu trouxe aqui algumas explicações do Vasco, né, em relação a isso. O Vasco informou ao próprio Lucas Pedrosa que a parcela do Léo, zagueiro Léo Pelé, que estava atrasada, foi colocada em dia, o Orediano já está pago e que o direito de imagem também está tudo em dia, né? Apenas 4 jogadores estão com o direito de imagem atrasados, mas por conta de uma burocracia do seu próprio staff, né? O Puma Rodrigues, o Manu Capasso, o Orediano e o Alex Teixeira, porque eles precisam regularizar o CNPJ deles. Então não é uma pendência do Vasco, é uma pendência dos jogadores. Quando eles regularizarem o CNPJ, a situação deles também vão ficar em dia. Então o Vasco está em dia com o salário, está em dia também com o direito de imagem, mas realmente o Vasco atrasou ali algumas parcelas em relação ao pagamento do Lucas Piton e do Andrei. E a situação do Andrei é que o Vasco tinha que dar 30% da venda do Andrei, que pertencia, né, ao jogador. O Vasco tinha que repassar isso ao jogador e o Vasco não repassou até o momento, né? Inclusive o advogado do Andrei deu uma entrevista hoje à ESPN alegando que vai colocar o Vasco na justiça por conta do atraso nesse pagamento aí das parcelas do Andrei. Enfim, é uma situação realmente chata, uma situação delicada, uma coisa que o torcedor do Vasco não queria mais presenciar, não queria mais ver. Quando o Vasco se tornou SAF, né, o torcedor se sentiu aliviado exatamente por conta disso. Não, agora a gente não vai ter mais essa história de calote, de não pagar, etc e tal, do Vasco ter fama de mal pagador. Infelizmente, essas notícias voltaram a acontecer. O Vasco alegou fluxo de caixa, né? Ali uma operação financeira em relação a fluxo de caixa. É importante lembrar que isso aconteceu também no Botafogo, né? O Botafogo, eu uso o Botafogo como exemplo porque o Botafogo virou SAF antes do Vasco, né? Tem um ano a mais de SAF que o Vasco. Então, assim, tudo que o Vasco está passando agora, o Botafogo também passou. Lá no Botafogo também aconteceu de atrasar alguns pagamentos, de atrasar direito de imagem, etc e tal, de atrasar parcelas, e era exatamente por conta do fluxo de caixa. Depois a coisa acabou se acertando. É para ligar o sinal de alerta? É claro, o sinal de alerta tem que ficar ligado sempre. A gente, não quer nunca ver o Vasco nessa situação, né, de noticiário, que o Vasco está devendo, que vão processar o Vasco, etc e tal. Eu acho que o pessoal da SAF do Vasco deveria, via público, né, explicar para o torcedor o que está acontecendo. Eu acho que falta isso, né, falta essa comunicação.
A SAF vascaína, quem está à frente hoje, o Luiz Melo, o Paulo Brax nessa situação não tem muito a ver porque ele só contrata os jogadores. Mas quem gera ali o dinheiro, o Luiz Melo e também o diretor financeiro da Vasco SAF, tem que vir a público para dar um esclarecimento ao torcedor, porque a imprensa está aí batendo diariamente no Vasco, né? Dizendo que está atrasado, etc e tal. O Vasco tem que vir a público se defender, porque é a imagem do Vasco que está ficando arranhada aí na grande mídia e também para o torcedor brasileiro. Então acho que falta, né? O Vasco vir a público explicar o que está acontecendo. Ó, tá devendo por isso, é fluxo de caixa, vai pagar isso. Dia tal vai estar quitado, etc e tal. Enfim, quem fala a verdade não merece castigo, né? Então acho que o Vasco deveria vir a público para esclarecer todas essas situações. Mas é isso, né? É isso, não tem muito mais o que falar sobre esse assunto. A última informação em relação a isso foi sobre o advogado do Andrei alegando, né, que vai acionar o Vasco na justiça por conta do atraso de pagamento ali das parcelas que o Andrei tem direito no repasse da venda dele, né, ao Chelsea. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre o zagueiro Eric Pimentel. Ontem foi assunto aqui no canal, né? O jogador está a caminho do Getafe da Espanha, o contrato dele com o Vasco termina no mês de julho e ele vai sair de graça, mas o Vasco está fazendo de tudo para não perder esse jogador de graça. Inclusive, informação aqui da Rádio Itatiaia é que o Vasco pretende acionar a FIFA para não perder o Eric Pimentel de graça. Dentro do Vasco, o sentimento é que o garoto e o seu empresário desistiram do Vasco. O agente dele é o Ulisses Jorge, o mesmo de Éder Militão, que também saiu do São Paulo em 2017, após negar uma proposta de renovação. A ideia do Vasco é ir à FIFA para que o clube que contratar, né, o zagueiro Eric Pimentel, seja no Brasil ou na Europa, pague o chamado do compensação de treinamento, estabelecido em lei pela entidade máxima do futebol. Sendo assim, o Vasco vai brigar pelas multas estabelecidas em contrato. O Vasco está certo, não pode deixar realmente sair de graça não. Se acha que está sendo lesado, tem que ir à justiça. Bom, um outro assunto que também chamou atenção no dia de hoje foi o interesse do Genoa, da Itália, no Lucas Piton. É uma notícia que foi publicada lá na Itália, né, pelo portal República, dando a entender que o Genoa, que também é gerido, né, pela 777, está interessado na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. É importante lembrar que, apesar dos clubes serem do mesmo grupo, as negociações entre os clubes não acontecem de graça, né? O Genoa tem a diretoria dele, o Vasco tem a diretoria dele, e se quiserem comprar o Piton, tem que chegar e fazer uma oferta, né, ao Vasco da Gama. Mas, enfim, é uma informação aí, uma especulação que saiu hoje na imprensa italiana do interesse, né, do Genoa no Lucas Piton. Vamos aguardar, se avançar, a gente traz aqui no canal. O Piton é um lateral jovem, né, que com toda certeza em breve vai ser vendido para a Europa, porque tem muito potencial, vai se desenvolver bastante ainda. E o Vasco, que recentemente comprou o jogador, caso chegue uma proposta maior, né, mais lucrativa, acho que o Vasco acaba vendendo realmente. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. E para finalizar esse vídeo aqui, a gente vai ouvir o presidente da comissão de arbitragem, o senhor Wilson Seneme, que analisou ali os lances da partida Vasco e Santos e, segundo ele, o juiz acertou em todos. Aqueles toques na mão lá não foram pênalti, não aconteceu nada, não tem que marcar nada. E o lance mais claro, né, mais absurdo, que foi aos 45 do segundo tempo, o pênalti em cima do Pedro Raul. Segundo ele, era um lance interpretativo e valeu a decisão de campo. Inacreditável, né? Comissão de arbitragem aparentemente existe apenas para passar pano ali nas cagadas feitas pelos árbitros. Vou colocar aqui o que disse
o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Senem. Confira. É ombro a ombro e aquele tranco que é nas costas. Isso. Falando aqui a minha opinião pelo que eu vi. Claro. E aí a gente vê que é por trás. Vai seguindo, Péricles, vamos lá, no ritmo... O porquê não é pênalti avaliando sob esse aspecto? Pela força empregada e pelo movimento do braço, tá? Assim, ó, na verdade, é uma jogada extremamente fina, né? Eu sei que eu não vou e não é minha intenção, na verdade não é minha intenção, né? Convencer todo mundo que uma jogada tão interpretativa como essa, as pessoas não possam interpretar também que existe falta aqui. É possível sim essa interpretação, tá? Aí vão me dizer assim, então por que o VAR não se meteu nessa situação, né? Por que o VAR não chamou para uma revisão, por exemplo? Porque ele tem o áudio, mostra pra gente, a comunicação do árbitro é de interpretação. Não é que ele deixou de ver algo, ele está interpretando que esse contato não é suficiente para esse jogador cair. E se a gente, né, Félix, você me colocar numa câmera um pouquinho com uma velocidade normal, né? É possível essa interpretação, né? Nós não observamos um grande choque do defensor no atacante. A gente observa que há contato. Eu respeito a interpretação, realmente respeito de quem pensa que isso pode ser uma infração, mas me chama a atenção também a boa colocação que o árbitro tem e a maneira como ele interpreta, considerando que esse contato não é suficiente para se sancionar um penal. Então tá aí, inacreditável, né? Inacreditável. Futebol brasileiro, meu amigo, é difícil de não desanimar com o futebol brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!